Você conhece a história de Nicodemos? Nicodemos, ele era uma pessoa grande no reino, na nação judaica. Ele era uma pessoa de alta confiança, ele tinha uma esmerada educação, tanto é que ele fazia parte do honrado Conselho Nacional. Ele ouviu as lições saídas dos lábios de Jesus e ficou impressionado com o que Jesus disse, com o que Jesus dizia. E ele queria conhecer mais, ele queria fazer perguntas a Jesus. Quanto mais ele pensava no assunto, mais ele tinha convicção de que ele era aquele que havia de vir. Quando ele viu a cena em que os vendedores e compradores foram expulsos por Jesus do templo, ele ficou não se aguentando mais. Agora eu preciso falar com esse homem. Mas havia um problema. Era uma vergonha. Um príncipe judeu, um mestre brilhante como era Nicodemos, procurar um mestre ainda tão pouco conhecido. E ele então pensou: como vou fazer? Então ele esperou um dia, quando a cidade estava adormecida, e foi onde ele sabia que encontraria Jesus. E ele começou ali preparando um terreno para a entrevista. O que ele disse? A primeira coisa que ele disse é: bem sabemos que és mestre. Parece que ele está preparando o terreno para a entrevista, mas mostra a incredulidade dele nessas palavras. Tu és mestre, não reconhecendo que ele era o enviado por Deus, que ele não era o Messias, e sim um mestre enviado por Deus. Mas Jesus olhou para ele e leu o coração. Ele sabia que Nicodemos, ele queria saber a verdade. Jesus não entrou no assunto que Nicodemos aparentemente queria entrar. Ele disse: "Olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus." Nicodemos sabia que Jesus não estava falando de um nascimento dentro do ventre da mãe. Ele sabia disso. Mas ele se orgulhava como fariseu de suas boas obras. Ele tinha uma vida impecável e ele disse: eu não preciso de regeneração espiritual. Então, ele usou a ironia, dizendo: como pode um homem nascer sendo velho? Dentro do coração dele havia uma luta entre o fariseu orgulhoso e o sincero pesquisador da verdade. Jesus então respondeu bem claro para ele: na verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ele então viu que ele estava falando do batismo que João fazia, porque Nicodemos havia acompanhado o trabalho de João Batista. Jesus estava dizendo que aquele que se esforça para alcançar o céu pelas boas obras está tentando o impossível. E aí Jesus usou a figura do vento e disse: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa passagem é de difícil compreensão por muitas pessoas, até por mim. Compreendi recentemente. O que quer dizer? Que a pessoa não sabe de onde vem nem para onde vai? Para muitos pode parecer que a pessoa que nasce do Espírito, ela não sabe de onde vem nem para onde vai. Não, não está falando disso. Sabe o que está falando? Da obra do Espírito Santo. Você não vê o Espírito Santo, você não sabe onde ele está agora, onde ele vai agir. Ele é um agente invisível, mas ele está agindo o tempo todo no coração. Muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, a fulano de tal converteu de uma hora para outra. Não, não existe isso. É o resultado de um longo processo feito pelo Espírito Santo, que você não sabe de onde vem nem para onde vai. A alegria, ela substitui a tristeza, mas ninguém vê a mão que faz suspender esse fardo. Olho algum pode discernir essa ação do Espírito Santo. Ver, o Espírito Santo agora pegando ali. Não, não dá para ver. É uma ação lenta, é uma ação contínua.
É impossível para a nossa mente finita compreender a obra da redenção. Aí Jesus faz uma última pergunta quando ele diz: Mas como pode ser isso? Aí Jesus falou assim: Você é mestre e não sabe disso? Lembra que Nicodemos chegou chamando Jesus de mestre? Nesse momento, Jesus agora já inverteu. Você é mestre e não entende? Ali havia um sincero amor na voz de Jesus, na inflexão, que Nicodemos não se ofendeu. Agora Jesus estava mostrando que ele precisava realmente se encontrar numa situação de humilhação, humildade. Isso se aplica a todos nós. Aí Jesus disse: Se eu falei de coisas terrestres, como que você vai entender das coisas celestiais? Se você não entende a obra da graça no coração, como vai entender o reino celestial? Se você não entende a minha obra aqui na terra, como que você vai compreender a minha obra no céu? Jesus estava dizendo para ele. Quando Jesus expulsou as pessoas do templo, é porque as pessoas ali não podiam suportar a glória de Deus. Foi a glória que expulsou eles, não Jesus queria que eles fossem embora. Foi a glória que não podiam suportar que os expulsou do templo. Por quê? Porque eles defendiam a letra e violavam o espírito constantemente da lei. Homem algum pode entrar no céu pela simples obediência à letra da lei. Então Jesus disse que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem há de ser levantado sobre a terra. Ali, Jesus deixou claro para Nicodemos que Jesus aconteceria a mesma coisa que aconteceu com a serpente, seria levantado da terra. Quando Jesus estava na cruz, ele se lembrou do que Jesus havia dito. Nós não conseguimos nem nos arrepender sem o auxílio do Espírito Santo. Para ninguém, Jesus explicou tão claramente a obra da redenção como explicou para Nicodemos. Aparentemente, Nicodemos ocultou aquela verdade no coração por 3 anos, mas Jesus sabia onde estava lançando a semente. Em todos os 3 anos, ele frustrou várias vezes os planos do sinédrio de matar Jesus. E quando os discípulos foram dispersos pela perseguição depois que Jesus ascendeu ao céu, sabe o que Nicodemos fez? Empregou toda a fortuna que ele tinha para manter a igreja. No momento de maior perigo, aquele que de noite cautelosamente procurara Jesus, agora foi uma rocha, animou a fé dos discípulos, gastou todo o dinheiro que ele tinha. Nicodemos ficou pobre. Perdeu os bens desse mundo, não pobre espiritualmente, mas pobre dos bens deste mundo, de riquezas, ele perdeu tudo. Mas ele não vacilou na fé. Essa é a lição da vida de Nicodemos.